Olá pessoal, tudo bem? Eu vou resolver aqui duas questões, calorimetria, certo? Para auxiliar vocês que vão ter agora duas horas de produção, ou seja, para resolver aquelas questões, estudar e resolver aquelas questões que foram passadas, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui essa questão que ele diz: para aquecer 500 gramas de certa substância, então ele tem uma substância que possui essa massa de 500 gramas, certo? Então, ele aquece para aquecer de 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial, até 70 graus Celsius. Então ele aqueceu, ela inicialmente estava a 20 graus Celsius, passou a 70 graus Celsius, certo? E ele disse que foi necessário 4.000 calorias. Então, 4.000 calorias quer dizer que foi a quantidade de calor utilizado para aquecer essa substância nesse intervalo de tempo, certo? A questão pede o calor específico e a capacidade térmica dessa substância, certo? Então, ele quer saber qual é o calor específico e, respectivamente, sua capacidade térmica. Se é 0,8 o calor específico e 8 a capacidade térmica, se é 0,16 e 80, se é 0,9 e 90, 0,15 e 95 ou 0,12 e 120, certo? Então, vamos lá resolver? Então, vamos lá. O calor específico, certo? Calor específico. Então, qual é a equação para o calor específico? A equação para o calor específico é, segundo no nosso roteiro está lá, certo? Eu tenho essa aqui. Então, essa aqui é a equação do calor específico, certo? Vou ampliar aqui para ficar melhor para vocês. Onde que é a quantidade de calor, massa, o calor específico e a variação de temperatura, certo? Vocês concordam que, segundo nossos dados, então vamos separar aqui os nossos dados. 500 gramas é o que? É a massa, certo? 20 a 70 graus Celsius é o que? É a variação de temperatura. É isso? E 4.000 calorias é quem? É que é a quantidade de calor, certo? Então poderemos substituir aqui, certo? Mas vocês observam que essa equação aqui não seria essa mesma aqui? Isso. Calor específico é igual quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Ora, se eu não tenho esse valor aqui, vou passar para a evidência, ou seja, o calor específico, ele permanece, eu pego esses dois aqui que eu tenho valor, vou passar para o lado de cá e ele vai dividindo, não é isso?
Então, vocês concordam que é a mesma, é a mesma, a mesma equação. Então, se eu substituir os valores, eu tenho que o calor específico vai ser igual a 4.000, que é a quantidade de calor, 4.000 calorias, dividido a massa, 500 gramas, multiplicado a variação de temperatura. Então, variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nesse caso, eu vou ter 70 menos 20. Nesse caso, 4.000 dividido por 500 multiplicado por 50. Até aí, tudo correto, tudo certo? Não é isso? Eu vou ter que, dessa multiplicação aqui e dessa divisão, não é isso? Eu vou ter 4.000 dividido por 25.000. Eu faço aqui a simplificação. Eu vou ter que 4 dividido por 25, 0,16. O que? Qual é a unidade de medida? Q, calorias, dividido por massa vezes temperatura. Massa é o que? Gramas vezes grau Celsius. Então, se nós observarmos as alternativas, então de cara a gente já acha o quê? Esse valor aqui. É isso? Mas vamos ver a capacidade térmica, se de fato vai corresponder a esse valor aqui, já que eu não tenho um outro valor de 0,16. Então, eu vou fazer conta caneta. A capacidade térmica, que é dado com C maiúsculo, certo? Então, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ela também pode ser utilizado, certo? Também pode ser utilizado essa equação aqui, que está lá no nosso roteiro, certo? Mas, professor, como isso? Vamos lá. Então, a capacidade térmica, vai ser igual a quantidade de calor, 4.000, dividido. A variação de temperatura foi o quê? 50, não é isso? 70 menos 20, 50. Se eu simplifico aqui, 40 dividido por 5, aqui é 4.000, desculpa aí. 4.000 dividido por 50, né? Lá. Então, 4.000 calorias, que foi a quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura, que foi 50. Eu simplifico aqui, 400 dividido por 5 vai ser igual a 80, que calorias, é isso, que é a unidade de medida, calorias
por grau Celsius. E se eu fizer dessa forma aqui? Vamos lá. Capacidade térmica é igual. Por que eu não fiz para fazer essa? Eu teria que achar o quê? O calor específico, não é isso? Já que eu não podia resolver inicialmente por essa eu podia fazer inicialmente. Mas por essa aqui eu não podia porque eu não tinha o calor específico. Então, a capacidade térmica é igual à massa, que eu tinha massa no caso, 500, multiplicado, e aí o calor específico, não é isso? O calor específico, 0,16. Então, 500 multiplicado por 0,16 vai ser igual a 80 calorias por grau Celsius. Certo? Então, a resposta correta, letra B. Certo? Então, observem, separem os dados que foi colocado e a partir de então vocês começam a resolver as questões. Observe qual vai ser as fórmulas que vão ser usadas, fórmula não, as equações que vão ser utilizadas, certo? Para daí iniciar os cálculos, certo? Vamos lá para uma segunda questão. Então, segunda questão. Segunda questão eu tenho aqui. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente, à razão de 150 calorias por segundo, a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 graus para 60 graus em 4 minutos, sendo o calor específico da água de 1 caloria por grama Celsius, podemos concluir que a massa de água aquecida em gramas é de... Bem, a questão está pedindo a massa da água, certo? Se vocês observarem, ele diz que essa fonte calorífica ela fornece calor continuamente, a uma razão de 150 calorias por segundo. E vocês observem que para elevar essa temperatura demorou 4 minutos, certo? Então, não podemos utilizar na nossa equação simplesmente o valor de 150 calorias por segundo, certo? Nós temos que achar o valor dessas calorias nesse tempo de 4 minutos. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, ele fala que fornece continuamente a uma razão de 150 calorias por segundo, certo? E essa temperatura, né, essa variação de temperatura de 20 para 60 se deu em 4 minutos, correto? Qual a equação que nós vamos usar? A equação fundamental da calorimetria. Mais uma vez, essa equação aqui. Equação fundamental da calorimetria. Certo? Eu vou colocar aqui embaixo.
Então, observem que, ora, 150 calorias por segundo, então nós temos que 1 minuto 60 segundos. Logo, 4 minutos 240 segundos, certo? Isso quer dizer que eu vou pegar 150 e multiplicar por 240, certo? Então, eu vou ter que o valor esse valor vai ser igual a 36.000 calorias, certo? Então, 36.000 calorias. A variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, 60 menos 20 igual 40 graus Celsius. E o calor específico já está dizendo que é uma caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Usando nossa equação fundamental da calorimetria, nós temos a quantidade de calor, 36.000, que é igual a massa, que não temos, vezes o calor específico da água, vezes 40. Então, eu vou ter que massa, certo? Vai ser igual a 36.000 dividido por 40. Simplifico aqui. 3.600 dividido por 4 vai ser igual a 900 gramas. Essa é a massa que vai corresponder à letra E. Letra E. Então, viu, não foi tão difícil assim, não foi tão complicado, certo? A única questão foi justamente com relação a essa razão que o calor fornecido ele estava em segundos e a variação da temperatura levou 4 minutos para atingir o ponto, certo? Esse ponto para elevar de 20 para 60. Então, ele já falou anteriormente que tinha uma razão de 150 calorias por segundo. Se ele diz que foi em 4 minutos, então eu teria que determinar 4 minutos, quantos segundos corresponde, para poder aí chegar ao valor total de calorias, certo? Então é isso, pessoal, certo? Qualquer dúvida
Eu vou estar hoje na plataforma, certo? Vou estar no Zap para responder as dúvidas de vocês, sanar as dúvidas, ok? Valeu aí, bons estudos.